Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui, focada em extrair o essencial de algumas fontes bem interessantes. Hoje, o nosso material fala de um tema que toca fundo, né? A prática de orar uns pelos outros, a chamada oração intercessória. E as fontes que a gente viu definem isso de um jeito bem direto. É apresentar as necessidades de outras pessoas para Deus, sabe? Agir quase como um mediador, assim, entre uma falta aqui na Terra e a ajuda lá do céu. Mas, além dessa definição, o que isso realmente significa na prática? É isso que a gente vai explorar hoje. Exatamente. E o interessante, eu acho, é que o material que a gente analisou, ele não trata a intercessão só como um ato de fé, de piedade. Ele apresenta a intercessão quase como se tivesse dinâmicas próprias, sabe? Quase uns mecanismos, assim, com efeitos reais que dá para observar, tanto para quem está orando quanto para quem recebe a oração e para a comunidade toda, né? Tem umas camadas aí que, olha, vale a pena a gente desvendar. E a primeira camada que o material já joga na mesa é, francamente, surpreendente. Desafia um pouco o nosso senso comum, né, de como as coisas funcionam. A fonte sugere que a oração intercessória pode influenciar o tempo. Como assim influenciar o tempo? Parece meio contraintuitivo, né? Mas a argumentação que eles trazem se baseia em exemplos e interpretações bem específicas. Cita-se, por exemplo, o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 13, que ele pede explicitamente para os leitores: orem por nós, para que eu lhes seja restituído mais depressa. A ênfase está nesse mais depressa, sabe? Não é só um pedido para voltar, mas um pedido para que a oração, de alguma forma, acelere esse retorno. Ah, entendi. Então a ideia não é que a oração mude o evento em si, tipo, o retorno ia acontecer de qualquer jeito, mas que ela pode alterar o quando. Isso me lembrou uma outra passagem que eles citam também, lá de Efésios 5, sobre remir o tempo, ou, tipo, aproveitar ao máximo cada oportunidade. A tradução literal, segundo uns estudiosos que a fonte menciona, seria algo como comprar de volta o tempo. Como é que essas ideias se conectam aí? Olha, a conexão que o material propõe é justamente essa, que a intercessão fervorosa, intensa, funciona como essa compra de volta do tempo. Não no sentido de, sei lá, voltar ao passado, claro, mas de otimizar o presente e acelerar a manifestação dos planos de Deus. A perspectiva que eles colocam é que, embora Deus tenha seus planos soberanos e tal, ele convida a gente a participar através da oração. E essa participação pode sim influenciar o cronograma. É como se a intensidade da nossa intercessão pudesse, de alguma forma, antecipar bênçãos ou talvez adiar dificuldades, alinhando o tempo aqui na Terra com o tempo de Deus de um jeito mais ágil, entende? E essa ideia de participação ativa, ela é bem reforçada no texto. Sim, bastante. O texto chega a dizer que Deus estaria, assim, buscando uma geração que se engajasse numa oração incessante e violenta. Essa palavra violenta pode até chocar um pouco, né? Mas o contexto ali sugere que se refere a uma oração fervorosa mesmo, persistente, apaixonada, que luta espiritualmente para que a vontade de Deus aconteça rápido aqui na Terra. Não é uma oração passiva, de só esperar. É vista como uma força ativa que colabora com Deus para acelerar os planos dele. É uma visão bem dinâmica do papel de quem intercede. Nossa, fascinante essa perspectiva do tempo. Mas o material não para por aí, né? Ele também mergulha fundo no aspecto mais relacional da intercessão. Sem dúvida. Se essa dimensão do tempo já surpreende, a dimensão relacional é apresentada ali como o coração da prática, sabe? A afirmação central é muito forte. Orar por alguém é uma das formas mais profundas, mais concretas de amar essa pessoa. E como é que o texto desenvolve isso? Vai além de um simples sentimento de bem-querer? Sim, sim. Ele argumenta que a intercessão ativa cria uma ligação real, sabe? Não é só pensar bem de alguém ou desejar o bem. É investir tempo, energia, foco espiritual na vida daquela pessoa. A fonte usa até uma metáfora bem bonita. Diz que as orações intercessórias tecem
cordas de afeição. Como se fossem laços mesmo que unem os corações e fortalecem os vínculos dentro da comunidade. Cordas de afeição, gostei disso. E ele menciona exemplos práticos disso, de como funciona. Menciona sim. Fala do apóstolo Paulo, especificamente nas cartas aos Coríntios. O material destaca que Paulo não só sentiu um amor muito grande pelos cristãos, mas ele fazia questão que eles soubessem desse amor, dessa dedicação. As orações dele por eles e o fato dele falar sobre essas orações eram parte importante dessa demonstração de afeto, de cuidado. Era um jeito de dizer, olha, eu me importo tanto com vocês que eu levo vocês constantemente diante de Deus. Isso toca num ponto importante que o material parece explorar bastante. A diferença entre orar por alguém, tipo, em segredo, e o impacto de você saber que tem gente orando por você, te sustentando em oração. É isso. Exatamente. Aqui a comunicação vira uma peça-chave. O ato de interceder em si já é valioso, claro, mas segundo a fonte, quando a pessoa sabe que tem outros orando especificamente por ela, nossa, o efeito se multiplica. Torna o amor concreto, sabe? Transforma um sentimento que podia ser abstrato em apoio palpável. Isso fortalece demais o senso de pertencimento, aquela sensação de não estar sozinho nas lutas, né? Para a comunidade que o texto chama de corpo de Cristo, né? Se referindo a todos os fiéis juntos, essa comunicação e a prática visível da intercessão são vitais. Para a coesão, para a saúde mútua do grupo, é um testemunho público de solidariedade, no fim das contas. Falando em saúde da comunidade, o material traz umas analogias médicas bem fortes para ilustrar o papel da intercessão, não é verdade? A primeira que me chamou atenção foi essa da oração como o sistema imunológico. Sim, essa analogia é bem visual, né? A ideia é que assim como o nosso sistema imunológico protege o corpo de coisas ruins que vêm de fora, vírus, bactérias, etc., a oração mútua, vigilante, protegeria a comunidade de forças invasoras. O que seriam essas forças? O texto não detalha muito, mas a gente pode pensar em influências espirituais negativas, desânimo, conflitos internos, qualquer coisa que busque adoecer ou dividir a comunidade, sabe? A intercessão seria tipo a primeira linha de defesa. É uma imagem poderosa mesmo, mas tem outra analogia talvez ainda mais impactante que eles usam para descrever a falta de intercessão e de empatia, a da lepra espiritual. Confesso que essa me pegou de jeito. Essa é forte. E o texto desenvolve essa ideia com base no trabalho real de um médico, o Dr. Paul Brand, que foi muito conhecido pelo trabalho dele com pacientes com hanseníase, que antigamente era chamada de lepra. A grande sacada do Dr. Brand, que a fonte explica, foi perceber que o maior problema da hanseníase não era a doença em si, tipo, apodrecendo a carne diretamente. O problema maior era que ela destruía os nervos periféricos, ela eliminava a sensação de dor. E por que a falta de sentir dor é tão perigosa assim? Porque a dor, na verdade, é um sistema de alarme essencial para a gente. Sem ela, a pessoa pode se machucar feio, se cortar, se queimar, pressionar demais um membro sem nem perceber. Aí, pequenas lesões que não são cuidadas viram infecções graves, que levam a deformidades, perda de dedos, de membros. A dor, por mais chata que seja, é um presente que nos protege. Ok, entendi a parte médica da coisa. Mas como isso se aplica a essa tal lepra espiritual? Então, a analogia que a fonte traça é direta. E bem, é contundente. A lepra espiritual aconteceria quando a comunidade de fé perde a capacidade de sentir a dor dos seus próprios membros. Quando alguém está sofrendo, seja por doença, por luto, crise financeira, pecado, qualquer coisa, e a comunidade não percebe ou não reage, não se compadece de verdade, é como se os nervos espirituais estivessem danificados, mortos. Falta sensibilidade para a dor do outro. Entende? Caramba! E quais seriam as consequências dessa lepra espiritual, segundo o texto? A consequência é o dano que vai aumentando e a perda. O texto sugere que uma igreja que fique insensível à dor dos seus membros começa a perder membros. Isso pode ser literal mesmo, com gente se afastando porque se sente invisível, desamparada, sabe?
Ou pode ser figurativo, com partes da comunidade ficando disfuncionais, desconectadas do corpo principal. A falta de empatia e de intercessão ativa levaria, no limite, à desintegração. Nossa. Então, a dor compartilhada, essa capacidade de sentir o sofrimento do outro, ela é apresentada não como uma fraqueza, mas como um sinal de saúde espiritual. Quase um pré-requisito para a intercessão funcionar de verdade. Exatamente. A dor que a gente sente pelo sofrimento do outro é o alarme que mobiliza o corpo para agir, para curar. A intercessão, nesse contexto, não é um ato frio, distante. É uma resposta visceral a essa dor que a gente percebeu. Os tais choros de intercessão que o material menciona seriam a expressão audível dessa compaixão profunda, desse clamor que nasce da gente se identificar com o sofrimento do outro. É preciso sentir junto para poder agir em favor. O material, então, acaba fazendo uma crítica a certas posturas que podem existir dentro das comunidades de fé? Sim, e é uma crítica séria, viu? Bem fundamentada nessa analogia da lepra. A fonte aponta para uma tendência que seria preocupante, um certo distanciamento ou até insensibilidade diante de sofrimentos que se prolongam, sabe? Pessoas que enfrentam doenças crônicas, problemas de saúde mental, crises familiares que duram muito tempo. Às vezes, depois de um apoio inicial ali, parece que a comunidade se cansa, se afasta um pouco. Os sinais de dor continuam sendo emitidos pela pessoa, mas a resposta diminui, como se os nervos espirituais tivessem ficado dormentes para aquela dor específica. Isso é apresentado como um sintoma claro dessa lepra espiritual. Parece um diagnóstico bem sombrio, mas a fonte dá alguma perspectiva de cura para isso? Ou de esperança? O material também exalta o potencial transformador que existe quando essa sensibilidade é restaurada ou cultivada. Quando os membros da comunidade realmente começam a se identificar com o sofrimento uns dos outros, tratando a dor do outro como se fosse sua mesmo. Tem uma descrição quase mística do que acontece então. A fonte fala de um mistério fantástico de como Deus usa essa intercessão empática, fervorosa, para tecer laços profundos. E não só na comunidade local, mas conectando a igreja no mundo todo, que eles chamam de Casa Internacional de Afeição. Casa Internacional de Afeição, que bonito isso. E como a oração entra nessa construção? A oração intercessória que nasce dessa empatia é vista como o cimento que edifica essa casa, entende? Ao levar as cargas uns dos outros diante de Deus, ao chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra, a comunidade se constrói em amor. A intercessão vira uma ferramenta prática, poderosa, não só para buscar soluções divinas para os problemas, mas para fortalecer a unidade, a resiliência, o caráter amoroso da própria comunidade. É um ciclo virtuoso, né? Sentir a dor leva a orar. Orar, expressa e fortalece o amor, e o amor aumenta a sensibilidade para a dor. Ok, vamos tentar então amarrar os pontos principais que surgiram dessa nossa análise das fontes. A gente explorou a intercessão por ângulos que talvez não são os mais óbvios, né? Primeiro, essa ideia bem intrigante de que ela pode atuar sobre o tempo, tipo, acelerando os propósitos de Deus através da nossa participação fervorosa. Depois, a gente viu a profundidade da intercessão como um ato de amor genuíno que cria essas cordas de afeição, laços reais e tangíveis que unem as pessoas, especialmente quando essa prática é comunicada, é compartilhada. E, por fim, essas analogias médicas bem fortes, né? A intercessão como um sistema imunológico protegendo a comunidade. E, crucialmente, a falta de empatia e de oração como essa lepra espiritual que impede a comunidade de sentir a dor dos seus membros, e isso leva a danos, a perdas. A dor aqui ganhando um novo significado como um sinal vital. Exato. E essa conexão entre sentir a dor do outro e a prática da intercessão genuína é talvez o eixo central de toda a argumentação do material, sabe? A indiferença, essa lepra espiritual, é apresentada como um bloqueio terrível para o poder e para a saúde da comunidade. Por outro lado, a intercessão empática não é só um dever, mas é vista como um dom, uma capacidade que Deus dá para que a comunidade cuide de si mesma, se edifique em amor e responda ativamente às necessidades reais dos seus membros. Diante de tudo isso que as fontes nos apresentaram hoje,
Fica uma questão para a gente refletir, né? Que o próprio material parece deixar no ar. Será que os nossos hábitos de oração, tanto individuais quanto coletivos, refletem essa sensibilidade profunda, à dor, às lutas uns dos outros? A gente está realmente conectado a ponto de sentir o que o outro sente e levar isso a Deus com fervor? É um desafio direto, né? E para complementar essa reflexão, o material termina com uma nota de exortação, quase uma provocação final. É um convite a não se conformar com uma possível fraqueza ou falta de poder que a gente perceba na vida da comunidade, mas a buscar apaixonadamente a autoridade espiritual que, segundo a fonte, está disponível para a gente superar esses desafios. Um chamado para despertar para uma intercessão mais profunda, sabe? Mais conectada, mais eficaz, que verdadeiramente cure e edifique o corpo.